e a Confederação Nacional da Indústria fez um alerta. A isenção de imposto para compras no exterior de até $50 pode ter um efeito devastador na economia nacional, com até 500 mil pessoas desempregadas ou 500 mil demissões nesse setor. Sobre esse possível cenário, eu quero conversar agora com o Fábio Guerra, que é gerente de política econômica da CNI. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu estava dando uma olhada lá no relatório que a Confederação Nacional da Indústria fez e percebi que há um dado que vocês apontaram que de 2013 para 2022, o volume, de importações ou de compras do exterior aumentou de 800 milhões de dólares para 13,1 bilhões de dólares. É um número muito diferente se a gente fizer essa comparação. O que esse montante representa no total de importações e por que ele agora preocupa tanto a Confederação Nacional da Indústria? Boa noite, Evandro. É um prazer falar contigo e com todos aqueles que nos assistem. Exatamente. A gente observa nos últimos 10 anos, como você bem pontuou, a partir de 2013 até 2022, que é o último dado disponível, um crescimento fortíssimo dessas importações de pequeno valor, essas são enquadradas aí até $50. Como você colocou, houve um crescimento, elas partiram de 800 milhões de dólares em 2013 e alcançaram mais de 13 bilhões de dólares o ano passado. Então é um crescimento realmente muito forte. O que nos preocupa, qual que é o ponto central dessa discussão? Que é uma falta de isonomia tributária entre esse produto importado de baixo valor que está ingressando no Brasil com o produto nacional que é produzido aqui pela indústria brasileira, Há uma distorção. O produto nacional paga, está em conformidade, paga os impostos, então ele tem ali incidência de IPI, de PIS/COFINS, de ICMS, enquanto esse produto importado, por algumas questões de mecanismos aí fraudulentos adotados por algumas empresas de comércio eletrônico, eles conseguem indevidamente se enquadrar dentro dessa isenção de baixo valor quando não deveriam. Afinal, essa isenção de baixo valor para produtos importados de baixo valor, ela deveria ser gozada somente, de acordo com a lei, de produtos que sejam remetidos para o Brasil por meio de pessoa física e não de pessoa jurídica. Então, no fim do dia, como a gente levantou e estimou esse dado, essa falta de isonomia entre o tributário, entre o produto importado e o produto nacional gera enormes prejuízos para a indústria, mas principalmente para a economia e para a sociedade brasileira. Então, nós estimamos, Evandro, que apenas considerando o dado o ano de 2022, por conta dessa concorrência desleal entre o produto importado e o produto nacional, com relação a essa questão da isenção, houve uma perda de empregos na ordem de 500 mil postos de trabalho. Então, isso dá a dimensão para aqueles que estão nos assistindo de qual que é o tamanho do problema que nós estamos tratando aqui, Gera um prejuízo muito grande em termos de emprego e, consequentemente, gera um prejuízo muito grande também em termos de renda para a população, em termos de Fábio, salários. Então, a gente estima que também houve um prejuízo ano passado, houve uma perda de aproximadamente 21 bilhões de reais em massa salarial. Agora, Fábio, eu estava conversando com alguns integrantes da Confederação Nacional da Indústria hoje para debater esse tema e eu ouvi que, ao buscar um diálogo com o Fernando Haddad, eu, inclusive, agora quero aproveitar que nós estamos todos unidos aqui nas nossas plataformas, porque o pessoal da rádio que estava acompanhando a Voz do Brasil se junta a nós aqui na programação da Jovem Pan. Bem-vindo, pessoal que nos ouve. A gente está debatendo aqui um dado que foi apresentado pela Confederação Nacional da Indústria, que essas importações de até $50 que não são taxadas pelo governo federal hoje, que tem alíquota zero, podem custar empregos aqui no Brasil. Cerca de 500 mil demissões no setor da indústria no Brasil por conta da competitividade desleal com as indústrias lá de fora que acabam não pagando os mesmos impostos que essas indústrias brasileiras pagam. Todos unidos agora, eu quero jogar minha pergunta para você, Fábio, porque eu conversei com alguns integrantes da equipe da Confederação Nacional da Indústria e eles me disseram que, em diálogo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia uma certa resistência do governo federal em buscar uma taxação
porque esse governo federal não queria desagradar a classe média. E aí, que proposta que vocês apresentam, então, para tentar quebrar essa resistência, quebrar esse caminho e tornar essa concorrência mais ali, numa paridade mesmo, numa concorrência que vocês consigam respirar depois dos impostos e mesmo assim bater de frente com produtos que vêm lá de fora, se é que isso é possível? Evandro, para a gente alcançar esse objetivo, né, a gente conseguir chegar numa situação mais isonômica em termos tributários, no tratamento do produto importado com o produto nacional, que acho que é o grande objetivo de todos, do setor privado e também do governo, justamente para a gente evitar esses prejuízos que nós estamos alertando, né, em termos de perdas de emprego e perda de renda. Um passo importante que o próprio governo, nesse diálogo que está sendo estabelecido, ele já está dando sinal e está tomando providência. Esse primeiro passo e na direção correta é justamente esse programa que está sendo instituído, que é o Remessa Conforme. Ele é um programa positivo, que vai no sentido certo. Certamente, ele pode passar por aperfeiçoamentos, por melhorias, ele ainda não necessariamente tem o melhor desenho e modelo possível, mas representa, sim, um avanço e um passo importante nesse sentido que todos desejam, que é garantir o tratamento isonômico em termos tributários para o produto importado e para o produto nacional. E o mais importante de tudo, ao fazer isso, evitar esses prejuízos para a economia e para a sociedade brasileira. Agora, Fábio, eu quero entender de você também se a reforma tributária que traz benefício ou traria para a indústria, caso seja aprovada pelo Senado da forma como está, pode alterar em algum ponto esse cenário. Evandro, um ponto interessante da gente observar e que serve assim da gente de uma referência para a gente pensar a questão tributária por uma ótica mais ampla é justamente o gancho que você fez sobre a reforma tributária do consumo, que está em tramitação no Congresso, né, foi aprovado na Câmara e agora está no Senado Federal. Um princípio que está colocado ali é justamente a busca pela isonomia tributária entre os produtos importados e os produtos nacionais. Né? Então, que é uma prática adotada por vários países, né? Não é uma questão de protecionismo, é uma questão simplesmente de isonomia, de igualdade. Então, ela é inspiradora também nesse sentido, para que, quando a gente está tratando dessa questão específica, que é da importação de bens de pequeno valor, que o princípio da isonomia também vale, né? Ele também seja adotado e respeitado. Agora, Fábio, quando você fala que o governo federal, ou quando a gente ouve, né, que o governo federal quer favorecer de alguma forma a classe média, é preciso também conscientizar essa mesma classe média que, ao investir nessas compras de até $50 lá fora, ela está ajudando a aumentar a empregabilidade nesses países e também prejudicando ou possivelmente prejudicando a empregabilidade aqui no Brasil? Eu acho que a mensagem tem que ficar muito clara para toda a sociedade, não só a classe média, enfim, é justamente esse ponto que você está trazendo, né? Ao a gente permitir uma situação de desigualdade, uma concorrência desleal, né, uma falta de isonomia entre o tratamento do importado, né, o importado tem um tratamento mais favorável para o produto nacional, que é uma completa distorção, né, que nenhum país busca fazer isso, a gente traz prejuízo para toda a sociedade. A gente traz prejuízo para a economia, para a indústria, mas no segundo momento para a economia como um todo, e isso rebate nas pessoas, na sociedade. E de que forma? Por meio da redução de empregos, por meio da redução de renda. Então, é importante que todos tenham essa consciência de que, se a gente não buscar esse tratamento mais isonômico entre o produto importado e o produto nacional para fins tributários, no fim do dia todo mundo vai perder com isso. Fábio, só para a gente finalizar, eu gostaria que você contasse para todos nós como que a indústria está nesse momento, depois desse período pós-pandemia, como que você classificaria as atividades desse setor agora? Evandro, nós estamos saindo, né, nós estamos num momento de recuperação. A gente teve um momento um pouco mais vigoroso no ano passado e um pouquinho em 2022, porque a gente tinha tido uma retração muito forte em 2021 por conta da pandemia, então houve esse processo, e em 2023 nós voltamos para um estágio, digamos que quase que pré-pandemia, em que os desafios, aí, em termos de atividade econômica, estão postos novamente e cabe à indústria buscar, sobretudo, aí, falando especificamente a indústria da transformação, buscar superar para que a gente tenha uma performance
mais positivo esse ano, mas não é um ano de perspectivas muito favoráveis, sobretudo para a indústria de transformação. E aí, nesse sentido, também cabe reforçar que essas medidas que a gente está discutindo aqui, né, sobretudo as tributárias e que podem melhorar a condição competitiva da indústria, são fundamentais para que a gente consiga obter melhores resultados da indústria e fazer com que ela cresça num ritmo que todos desejamos. Fábio Guerra, gerente de política econômica da CNI, obrigado por conversar conosco nessa quinta-feira. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço pela oportunidade, Ivan. Boa noite a todos. Até a próxima.